E aí pessoal, tudo bem? Aproveitando a caminhadinha aqui que eu tenho feito todo domingo de manhã para falar um pouquinho, desabafar a respeito do lance de redes sociais. O canal é pequeno, então não sei se vai aparecer para muitas pessoas, mas sabe quando você acaba de acordar e você vai ali olhar rapidinho alguma coisa no telefone, responder uma mensagem, e quando você vê, já se passaram 3, 4, 5 horas e tudo aquilo que você tinha programado para fazer você não fez, principalmente estudar, né, que é uma coisa que eu tenho falado bastante a respeito, se exercitar. E automaticamente você se sente cansado logo depois desse período que você estava conectado. No fim das contas você não fez nada, você se cansou, só que naquele cansaço físico é uma coisa muito mental. E aí você se frustra, fica mal, vai deitar, se entrega a comer descontroladamente. Você fez de tudo que era muito bom para você, para não dizer o contrário, né? Ficou sabendo de todas as tragédias que tem acontecido no mundo. Ficou sabendo da viagem internacional que alguma pessoa fez. E não fez nada por você, se comparou, ficou mal. Não fez absolutamente nada por você. Cara, esse sentimento é muito ruim. O sentimento de que toda a sua vida tá parada e a dos outros tá andando. Você se comparar até mesmo pelos mínimos detalhes, como por exemplo, uma foto que a pessoa tirou no bairro, ficou muito bonito, você acha que a pessoa tá lá curtindo muito a sua vida e você tá ali sentado dentro do quarto estudando, estressado, ansioso, com a sua saúde mental abalada, e aquilo ali só vai te deixando numa maré de azar muito pior. Parece que você está se afundando, você está no fundo do poço e você não consegue sair disso. Eu sou uma pessoa que já teve muito vício em rede social, e depois que eu saí da pandemia, né, no começo da pandemia ali, eu decidi que eu mudaria muito a forma como eu usaria a rede social. E eu sou uma pessoa que sofre muito com ansiedade, então é muito fácil para mim consumir muito conteúdo, ficar ansioso e me sentir mal por causa disso. Eu lembro que na época da pandemia eu fiquei assim porque parecia que tinha acontecido algo muito grande e todo mundo estava preparado para esse momento, menos eu. Então assim, todo mundo sabia o que fazer com a sua vida, com o seu dinheiro, com o trabalho. E eu fiquei congelado nesse período porque eu não sabia para que direção ir, mesmo que nessa época eu já fosse concursado, meu trabalho continuou tranquilo, mas aquele gatilho da comparação que o Instagram faz com a gente me destruiu. Não é à toa que foi nessa época que eu voltei para terapia também. E vira e mexe, eu tô desinstalando meu Instagram, deletando o aplicativo, desativando as redes, porque ao mesmo tempo que eu acho que eu tenho controle sobre como agir em relação a isso, eu não tenho. Eu acho muito complexo, porque a partir do momento que você tá bem sem a rede social, você fala, poxa, eu vou voltar. E aí você ativa de novo. Aí você fala, vou ficar 30 minutos, 1 hora. Vai chegar algum momento que você vai estipular essa 1 hora para 1h30, 2 horas. Quando você vê, aquele vício voltou de novo. E parece impossível a gente dominar esse negócio de rede social, porque a gente parece que depois de um certo tempo a gente desliga a nossa cabeça quando começa a vir um monte de dopamina barata, um monte de coisas que a gente gostaria de ver e no fim não agregaram nada. A gente vai consumindo mais do que produz, e não só a criação de conteúdo, mas tudo, sabe? Você deixou de treinar para ficar ali rolando feed, você deixou de estudar para ficar vendo TikTok, você ficou
sei lá, fazendo qualquer outra coisa que você não precisaria estar fazendo. Se cansou e nem sabe por quê. Passaram 10 horas ali, você não fez absolutamente nada no seu fim de semana. Eu mesmo, hoje de manhã, acordei cedo, tomei meu café, queria ter ido caminhar mais cedo, mas aí eu me distraí com um monte de coisa, como sempre acontece com a gente como ser humano. E ó, tava perdendo isso tudo aqui. Olha essa paisagem bonita. Porque eu tava preferindo ficar com a cara no telefone, sabe? Então, não só isso, caminhado, mas quantas outras coisas você já não perdeu porque você ficou travado no telefone? Sei lá, companhia de família, amizades, um cinema, uma viagem, ou um show que você ficou mais querendo gravar do que curtir. Então assim, a gente tem muito a perder todo santo dia quando a gente fica com a cara no telefone. Até o seu raciocínio muda muito quando você para de ficar só mexendo no telefone, você faz muito mais coisa. E cara, bom dia. É horrível a sensação de que você está jogando só fora no lixo por causa de uma tela. Sabe o que é pior? Todo esse tempo que você gastou em tela, me diz uma coisa que você lembra que você viu. Um conteúdo que realmente fez a diferença para você, assim, que você gravou, que você levou para a vida. No minuto seguinte você não lembra, sabe? É tudo muito rápido. Eu tinha visto até uma notícia, eu não sei nem se é verdade, mas o próximo filme do Vingadores era muito focado nessa geração do TikTok que não tem a paciência, sabe, de um filme de 1h30, 2 horas. Então, tudo gira em torno de captar a sua atenção, tudo gira em torno de mostrar que você não tem um controle sobre você. E eu tô tentando ter esse desafio de ter o controle sobre a minha atenção, não uma rede social, não um aplicativo. Eu tenho passado cada vez mais tempo desconectado e tem sido até difícil responder mensagens no WhatsApp, por exemplo, ou até mesmo no Instagram, porque, cara, eu olho para aquilo e eu não quero estar perto, sabe? E nem é por não gostar da pessoa, da companhia, mas você fica tanto tempo conectado que você fica desanimado. Parece que tudo andou, tudo aconteceu para todos e todo mundo, menos para você, né? Que situação terrível que a gente se encontra justamente pelo fato de que a gente confia em tudo que a rede social mostra. E na verdade o que a rede social mostra é tipo essa imagem aqui que provavelmente vai aparecer aqui na esquerda para vocês. Mas na verdade não. Nossa rede social de verdade é isso. Descabelado, cansado, distraído. Depois que voltar eu tenho que fazer almoço, tenho que estudar. Tenho que preparar as coisas para segunda-feira que eu vou trabalhar. E assim como eu sei que você aí, se tiver me ouvindo, tem trocentas coisas para fazer também. E não vai ser um feed perfeito no Instagram que vai dizer que você é bem sucedido ou não. E eu acho que isso daí é o grande engano que as pessoas cometem. E existem diversos livros que falam a respeito desse problema. Não só, né, o Zygmunt Bauman sobre sociedade líquida, mas também tem um filósofo, eu acho que ele está bem famoso agora, que é o Byung-Chul Han, se não me engano, que ele fala a respeito do como o celular virou uma ferramenta de doutrinação, como se fosse até mesmo um rosário, sabe? Que, sabe a galera antiga que acordava, fazia uma oração? Hoje as pessoas acordam e usam o telefone, sabe? E eu concordo muito com ele quando ele fala a respeito das não coisas, e todas aquelas coisas que eram palpáveis se tornaram digitais, vazias,
e que não tem agregado em absolutamente nada para nossa vida. Ele fala a respeito de como tudo tem se tornado uma anestesia, um remédio e não uma solução. Se você está triste, você coloca um filme. Se você está alegre, você coloca uma música. Você quer se sentir bem, você entra no Instagram e olha aquele perfil de uma pessoa que te fez mal, e se a pessoa estiver melhor do que você, aquilo ali te deixa pior. Ou é o contrário, se a pessoa estiver mal, aquilo automaticamente te coloca para cima. Então, são sempre formas de anestesiar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. A gente não consegue meio que agir sozinho, sabe? Ficar na nossa própria companhia. Fica todo mundo sempre procurando uma parada externa para poder seguir, para poder fazer as coisas que quer fazer. E ele também aborda muito sobre a tal sociedade do cansaço, que tudo é vender, tudo é comprar, tudo é consumir, e as pessoas ficam correndo atrás de alguma coisa que ao mesmo tempo acha que está te preenchendo, mas não tá. As pessoas ficam viciadas em fazer carrinho, né, na Shopee, na Shein, só pelo fato daquilo preencher algum vazio, e no fim das contas aquilo ali te deixa vazio. Você gosta da sensação de comprar quando chega alguma coisa, e depois que você tem aquele item, você volta para aquele estado que você estava. E ele fala a respeito também do quanto as pessoas com o celular perderam a intimidade com o que é banal, o que é cotidiano, o que realmente faz sentido, transforma os nossos dias. E a gente fica sempre procurando alguma coisa muito extraordinária acontecer na nossa vida para que a gente sinta que as coisas fazem sentido, que a nossa vida tenha sentido. E a partir do momento que a gente volta a sentir prazer no cotidiano, seja andar, né, num lugar assim, caminhando, olhando a paisagem, sem aquele excesso de estímulo, de propaganda, de logo para todo lado, sempre alguém tentando te vender alguma porcaria que no fim das contas você não vai precisar, melhore a nossa vida. Isso sim vai fazer muito mais sentido, porque você não está tendo aquele estímulo excessivo, você não está enchendo sua cabeça de coisas que você não precisa. E cara, a internet tá horrível, tá chato por causa disso. O Instagram, tudo é venda, toda hora é um vendedor de curso da Hotmart, toda hora é alguém vendendo alguma coisa do KiwiFi. As pessoas estão vendendo de tudo. E cara, a maioria dessas coisas você nem precisa. Tudo bem assim que as pessoas podem sim vender alguma coisa, podem ter um conhecimento que pode te ajudar de alguma forma, mas o principal, que não precisa de curso, é que não existe um método para te fazer feliz. Não existe um método para fazer você chegar onde você quer. Se deu certo para um, talvez não dê certo para você. Então, quanto menos independente a gente ficar de metodologia, de segredo, de conquiste isso daqui em tantos minutos, em tantos dias, tantas semanas, tantos meses, melhor vai ser para você. E eu acho que a gente não precisa ficar nessa paranoia, sabe? Muitas vezes eu acho que o problema é realmente o telefone, outras vezes eu acho que o problema sou eu, que não consigo ter o controle sobre as redes sociais. E eu não sei, sabe? Eu sinto que eu tô muito longe de estar onde eu gostaria em relação a isso. Eu preciso melhorar muito.
Até porque se a gente some de redes sociais, a gente realmente não existe, né? Praticamente hoje é quase a única forma de contato que a gente tem com as pessoas. Eu tive que cortar o vídeo porque, infelizmente, eu passei perto de uma fábrica, estava lotado de carros. Mas, para finalizar, eu quero dizer que, cara, é um processo esse tipo de coisa. Eu tô com 32 anos e até agora eu sinto que ainda não me encontrei 100%. É um processo muito difícil, você lidar tanto com rede social, trabalho, amizades, a vida amorosa, estudos, academia, tantas outras coisas. E eu me pergunto se um dia eu vou realmente ter o equilíbrio sobre todas essas áreas, porque, convenhamos, é bem difícil. Também eu acho que isso tudo faz parte dessa tal crise, né, dos 30 e poucos anos que costuma ter, né? Todo mundo passa por isso. Eu acho que eu comecei isso com 20 e poucos anos e tô com 32 e continuo passando. Mas um grande ponto central para mim tem sido essa minha relação com as redes sociais, que não me agrada tanto, porém eu tento não sumir, até porque quem não é visto não é lembrado. Infelizmente hoje o nosso cartão de visita acaba sendo rede social. E entender que nem sempre a rede social vai ser o problema. Às vezes o problema é a gente, o tal do equilíbrio. É que a rede social acaba colocando, né, um band-aid numa ferida que a gente tem, ou continua sendo um vazio existencial que existe ali dentro. E a gente sabe que todo excesso esconde uma falta, seja o excesso de algum tipo de substância, seja o excesso de algum tipo de hobby. Tudo em excesso acaba fazendo muito mal pra gente. Então acaba sendo muito difícil a gente encontrar o equilíbrio, porque muitas vezes a gente acaba ficando no modo automático. Então a gente achar onde que a gente está errando, se a gente não parar e começar a se questionar a respeito, escrever, visualizar isso, fica realmente muito complicado. E é isso, eu não sei se você chegou até aqui no final do vídeo, não sei se você se identificou com alguma coisa que eu falei. Se você se identificou, coloca aí nos comentários a sua relação, como tem sido, como que você tem feito para melhorar esse pedaço da sua vida. E se você se identificou também, eu sinto muito que você também esteja passando por isso, e também eu agradeço por você ser uma pessoa que tenta despertar para coisas que têm ficado cada vez mais automáticas, e eu me incomodo demais por causa disso. E eu acredito que é muito importante a gente estar consciente da gente mesmo, das coisas que acontecem ao nosso redor. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e até o próximo. Valeu? Coloque nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, porque vai ajudar muito a essa mensagem e esse desabafo chegar para outras pessoas. É nóis.